Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos, a partir da questão 873, Lei de Justiça, Amor e Caridade. Vamos lá? O sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. Sem dúvida, o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Eis porque encontrais frequentemente em homens simples e incultos noções mais exatas da justiça do que entre pessoas de muito saber. Então, Deus colocou as suas leis na nossa consciência. À medida em que nós vamos evoluindo, nós vamos colocando elas em prática. Hoje, nós ainda movidos pelas paixões, pelo orgulho, o egoísmo, muitas das nossas atitudes, elas são justificadas. Nós sabemos que não deveríamos ter agido daquela forma, mas justificamos. Eu gritei porque você gritou comigo. Eu agredi porque fui agredido. Enfim, nós sabemos que é errado gritar, é errado agredir, mas justificamos a nossa atitude. Então, consideramos aquele ato como justo, quando na realidade a nossa consciência está acusando que não deveríamos ter agido dessa forma. Então, à medida em que vamos evoluindo moralmente, nós vamos conseguindo colocar em prática as leis naturais, que a consciência, as leis que estão na nossa consciência e que vão nos ajudando a sermos mais justos com os nossos semelhantes. 874. Sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, fazendo que uns considerem justo o que a outros parece injusto? É porque, em geral, se misturam paixões que alteram esse sentimento, como acontece com a maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas sob um falso ponto de vista. Como eu disse, à medida em que nós vamos evoluindo, nós vamos parando de justificar. Por exemplo, na antiguidade, o exército que vencia tinha o direito de escravizar o exército vencido. Hoje nós sabemos que isso não é correto. Nenhum ser humano deve ser escravizado. Mas naquela época a lei permitia isso. A nossa consciência nos mostrava que não devíamos agir dessa forma, mas agíamos, porque era o que a sociedade determinava como correto. Então, à medida em que vamos evoluindo, nos aproximando do conhecimento das leis de Deus, evoluindo moralmente, nós vamos transformando as nossas leis mais próximas das leis naturais. Então, antes era permitido a um homem matar outro homem num duelo. Hoje já não é mais permitido, é um crime. Por quê? Não matar é uma lei absoluta trazida por Moisés. Mas nós justificávamos, o próprio Moisés justificava a pena de morte de acordo com essa ou aquela atitude que a pessoa pudesse tomar. À medida em que nós vamos evoluindo, a pena de morte vai se extinguindo. Ainda existe no nosso mundo, mas vai chegar o tempo em que ela não exista mais. Então, tudo é relativo à evolução dos espíritos que estão se relacionando, que estão no poder e ditam as regras. Quanto mais elevado moralmente, melhores são as regras para todo mundo. Quanto mais inferiores, mais brutais são as regras, como era na antiguidade. 875. Como se pode definir a justiça? A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Então, a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Então, quando nós reconhecermos que o nosso direito termina onde começa o direito do outro, e as paixões não forem mais os governantes das nossas decisões, nós vamos compreender que todos somos iguais, que o mais pobre ou o mais rico não tem privilégios, que sob o comando de Deus, todos somos iguais, e a cada um segundo as suas obras. Esta relação que nós temos
de superioridade de uns, de imposição do poder, isso ainda denota o atraso da nossa sociedade. 875A. O que é que determina esses direitos? Duas coisas, a lei humana e a lei natural. Tendo os homens elaborado leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter, elas estabeleceram direitos que variam conforme o progresso das luzes. Vede se as vossas leis de hoje, embora imperfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Entretanto, esses direitos antiquados, que agora vos parecem monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Nem sempre, portanto, o direito instituído pelos homens é conforme a justiça. Aliás, ele regula apenas algumas relações sociais, enquanto na vida privada há uma infinidade de atos que competem exclusivamente ao Tribunal da Consciência. Isso aqui é muito interessante também. Tem leis que são imorais, permitem que aconteçam certas coisas que nós não faríamos, apesar de serem permitidas, né? Então, há tempos atrás, era permitido que o marido, em caso de adultério, matasse o casal, por defesa da honra. É uma lei que era aceita pela sociedade, mas que a nossa consciência gritava como sendo errado. Não matarás, disse Moisés. Disse Deus através de Moisés. Então, muitas das leis que organizam a sociedade, elas entram em conflito com os interesses da humanidade. Por exemplo, em tempos atrás, os nobres eram considerados superiores, privilegiados, e os plebeus eram inferiores. Quer dizer, isso era uma lei da organização da sociedade. E muitos dos nobres reconheciam nos servos pessoas iguais, né? Que, apesar da lei social, via como imoral aquela atitude. Então, a nossa consciência traz a verdadeira lei. Nós vamos justificando os nossos erros pela nossa ignorância, mas sabemos o que é certo e o que é errado. Mesmo que a lei do homem diga que é correto e dá privilégios a uns em detrimento de outros, nós sabemos que todos somos iguais. E a nossa consciência nos acusa disso. Por isso que ele fala no finalzinho, né? Aliás, ela regula apenas algumas relações sociais, enquanto na vida privada há uma infinidade de atos que competem exclusivamente ao Tribunal da Consciência. Quer dizer, coisas que nós temos o direito de fazer, mas não devemos fazer, porque a nossa consciência nos acusa que aquilo não seria correto. 876. Com exceção do direito consagrado pela lei humana, qual a base da justiça segundo a lei natural? O Cristo vos disse: desejai para os outros o que quereríeis para vós mesmos. Deus imprimiu no coração do homem a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um veja respeitados os seus direitos. Na incerteza de como deve proceder em relação ao semelhante em dada circunstância, o homem deve perguntar a si mesmo como gostaria que os outros procedessem com ele, em idêntica circunstância. Deus não lhe podia ter dado guia mais seguro do que a própria consciência. Realmente, o critério da verdadeira justiça está em cada um querer para os outros aquilo que desejaria para si mesmo, e não em querer para si o que desejaria para os outros, o que absolutamente não é a mesma coisa. Como não é natural que alguém deseje o mal para si, se cada um tomar por modelo ou ponto de partida o seu desejo pessoal, por certo, ninguém jamais desejará ao próximo senão o bem, em todos os tempos e sob todas as crenças. O homem sempre se esforçou para que prevalecesse o seu direito pessoal. A sublimidade da religião cristã está no fato de haver tomado o direito pessoal por base do direito do próximo. Então, como eu disse antes, nós somos regidos pelas paixões. Então, muitas vezes nos consideramos melhor que o nosso semelhante. Então, achamos que temos direitos que eles não têm. E isso é
uma contrariedade diante do ensinamento de Jesus. Quando nós conseguirmos fazer ao próximo exatamente aquilo que nós gostaríamos de fazer, de receber, então estaremos caminhando para colocar em prática a justiça de Deus. Perdão, a gripe me pegou de jeito. Vamos colocar em prática a justiça de Deus. Pensando assim, nós não podemos, se nós queremos ser bem tratados, devemos tratar bem. Se nós queremos ser tratados com educação, devemos ter educação. Se nós queremos ser tratados com paciência, devemos ter paciência. Enfim, tudo aquilo que nós acreditamos ser bom em relação às nossas atitudes, devemos colocar em prática em relação às atitudes do nosso semelhante. E esse é um desafio que a justiça divina nos convida a ter. Bom, vamos parando por aqui. Na próxima semana, continuaremos a partir da questão 877. Vamos à nossa prece? Nós vos agradecemos, Senhor, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco, pela oportunidade do estudo, de adquirir novos conhecimentos, mas principalmente de perceber que colocastes em nossa consciência as leis morais e a justiça plena, que tenhamos a força de vontade de colocá-las em prática, obedecendo a esses conceitos de amor ao próximo, conforme Jesus nos ensinou. Muito obrigado, meus irmãos. Muito obrigado. Uma boa semana a todos.